Olá, mente científica, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Cientificamente. Eu sou o Jaderson, professor, físico e pesquisador, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês por que ensinar física é mais difícil do que estudar e pesquisar. Ok, não exatamente, brincadeiras à parte. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre física licenciatura e física bacharelado, como é que você vai escolher, se você tiver que escolher, ou como é que eu escolhi. Quando eu estava lá no SISU, eu tinha opção licenciatura, bacharelado, se eu tinha essa opção. Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Obviamente eu sou um cara da licenciatura, então eu vou dar mais foco na licenciatura. Se você conhece alguém que faz bacharelado, você peça para essa pessoa dar um contraponto de alguma forma, né? Existem outros divulgadores que eu até queria trazer, né? Mas como esse vídeo acabou saindo meio de última hora, porque primeiro, vamos dar uma contextualizada nesse vídeo. Teve um comentário na semana passada me perguntando sobre licenciatura ou bacharelado, o que fazer, tava em dúvida, por causa do SISU, que estava aberto na semana passada, e eu simplesmente pensei, pô, vou fazer um vídeo, mas não ia dar tempo, né, porque o SISU fechava na sexta-feira, ontem, eu tô gravando esse vídeo no sábado, mas depois eu vi que o SISU foi prorrogado até quarta-feira da semana que vem, então esse vídeo deve estar sendo postado na segunda, então tem até quarta, então pode ser que eu ajude alguém nesse meio tempo, além do fato de que eu já queria mesmo gravar um vídeo desse estilo, né, então eu não tive como preparar muito um contraponto, trazer outra pessoa aqui, convidar, marcar um horário, né? Então eu vou fazer um vídeo mais com as minhas opiniões, as minhas visões da diferença entre licenciatura e bacharelado, sendo que eu só fiz a licenciatura. Talvez mais pra frente eu traga uma live, um episódio do Metacast falando mais especificamente sobre essas diferenças com contrapontos maiores. Dito isso, vamos começar, né? Começar falando sobre o que é então um curso de licenciatura em física e o que é um curso de bacharelado em física, baseado naquilo que tu consegue encontrar na página inicial de qualquer curso, do site do curso de bacharelado, né, e baseado também nas minhas experiências da licenciatura. Bom, começando pela licenciatura, que é o que eu mais sei, um curso de licenciatura em física se divide em 4 grandes áreas que você vai estudar ao longo do curso. São 4 blocos de disciplina que vão correndo paralelos ao longo do curso. Existe o bloco de disciplinas de física, que são as disciplinas de física básica, você estuda mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, ótica, de maneira básica, que é um passo além daquilo que você viu no ensino médio. E existe também, dentro dessa grade, desse bloco de física, existem as disciplinas de física mais avançada. Como é licenciatura, não são todas as disciplinas de física avançada. Você vai ver física moderna, 1, às vezes a 2, física mecânica quântica, às vezes tem só como optativa, mecânica clássica, mecânica geral, lagrangiana, hamiltoniana, às vezes é só optativa, alguns têm como obrigatória. Então, esse ramo que vai estudar a física é a parte que provavelmente quem vai fazer física mais gosta, né? Eu, pelo menos, é a que eu mais gostei. E não deixa de ter, né, um ramo que, apesar de ser mais focado nas físicas básicas, porque você vai se formar como professor para o ensino médio, ela não te deixa tão na mão nas físicas mais avançadas, né? E dependendo do seu curso, você pode montar uma carga horária maior em disciplinas mais avançadas se você tiver interesse, que foi o meu caso, né? Mas existe então esse primeiro bloco da física, existe um segundo bloco que é o bloco do cálculo e da matemática, que é fundamental, ele existe principalmente no começo do curso, para te dar o cálculo diferencial integral, o estudo de geometria analítica, álgebra linear, são coisas fundamentais para você entender a física, né? Então esse é o segundo bloco. E existe um terceiro bloco, que é o bloco de pedagógicas, que a gente chama de disciplinas pedagógicas, que são disciplinas ali como didática, história da educação, filosofia da educação, psicologia da educação, que te dão um arcabouço teórico para entender como é que funciona a aprendizagem de maneira geral. Você vai aprender como que a psicologia da educação, quais são os estudiosos, os pesquisadores que estudaram o desenvolvimento humano e o entendimento das coisas, como é que o ser humano conhece e aprende. Você vai estudar didática, que vai te ensinar técnicas de como montar uma aula, como montar um plano de ensino de maneira geral, baseado também em pesquisadores que pesquisaram sobre áreas, não necessariamente a física, não como ensinar física. E aí vai ter o quarto ramo, que é o ramo de como ensinar física, que são as disciplinas de ensino de física, que vem mais pro final da graduação, que se baseiam nas disciplinas pedagógicas e nas disciplinas de física, né? Então é um ramo mais importante da licenciatura, eu diria, no sentido de ensinar a ensinar física. E por que eu falei no começo que ensinar física é mais difícil do que pesquisar? É simplesmente pelo fato de eu ter feito as disciplinas de ensino e entendido, junto com as disciplinas pedagógicas, que ensinar não é uma coisa assim, eu vou lá, chego aqui e falo para vocês uma série de contas, de conteúdos, e eu estou ensinando
vocês. Eu estou falando sobre os conteúdos, não quer dizer que vocês estão aprendendo. Então ensinar, ela vem junto com aprender. Eu não ensino alguém que não aprende, entende? Então ter certeza de que o seu aluno do ensino médio aprendeu a física que você passou é muito, muito difícil. E não depende só de você, depende da disposição daquele aluno, depende do ambiente em que você está. Então o ensino é extremamente complexo, tá? Então eu venho aqui só para dar uma cutucada, né, e desmistificar essa ideia de que não, ser professor é mais fácil do que ser pesquisador, porque o pesquisador tem que ficar lá estudando uns negócios absurdos. Sim, de fato, comecei o mestrado, estou estudando uns negócios absurdos aqui, eletrodinâmica, eletrostática ainda, as coisas muito absurdas, muito difíceis, tá? Tô ralando pra caramba. Mas ensinar, ainda assim, eu acho mais difícil, porque você tem que ter uma forma de medir, né? E a avaliação é um negócio muito complicado. Enfim, não é o objetivo principal desse vídeo cutucar nisso, tá? Mas eu já tô dando uma cutucadinha. Bom, falei da licenciatura, o que é um bacharelado em física, né? Isso aqui eu vou falar, eu não fiz um bacharelado, mas eu fui lá e olhei as grades curriculares dos bacharelados aqui da Universidade de Santa Catarina, do Paraná, né? E dei uma olhada. E basicamente o que tem, né? Tem as duas primeiros ramos que eu falei, os dois primeiros blocos que eu falei da licenciatura. O bloco da física e o bloco do cálculo e da matemática, só que os dois são muito mais intensos e se aprofundam muito mais, né? Então o bloco da física tem as físicas básicas, né? Aprofundando a física do ensino médio, mas chega num ponto em que você, logo na metade do curso, um pouco mais pra frente, você já tá vendo física mais avançada, porque não tem tempo, não é que você perde tempo nas disciplinas pedagógicas da licenciatura, mas é que no bacharelado eles não tem por que deixar as disciplinas avançadas mais pro final, então você começa a ver física moderna, mecânica clássica, de maneira mais formal, já na metade do curso, e pro final você já tá vendo mecânica quântica 2, eletromagnetismo 2, e você se aprofunda muito mais na física. E é só física e matemática, claro, cálculo para te fundamentar ali. Então, ele vai te dar um aporte, o bacharelado vai te dar um aporte teórico na física profundo, absurdo, longo, completo, sabe? Se você fizer esse curso em 4 anos, eu não vejo como alguém consegue fazer esse curso em 4 anos e, sabe, absorver bem aquilo que tem ali, porque é muito conteúdo de verdade, tá? Porque a gente fala, né, na licenciatura você tem as disciplinas de ensino, porque elas te dão uma outra visão, né? Elas mudam o teu olhar, tu tá estudando cálculo, tu tá estudando física, e você sai um pouco daquilo, você vai estudar ali como ensinar aquilo que tu tá estudando, ou didática, ou montar um plano de ensino. Você não é uma saturação de física e cálculo o tempo todo. No bacharelado, pelo que eu vejo das ementas, é uma saturação de cálculo e física o tempo todo, e só isso que você vai estudar. Se você gosta realmente disso, se você não tem o menor interesse em dar aula, ou não quer, você quer só fazer pesquisa, faça um bacharelado. Essa é a minha visão. E aí, então tá, essa é a diferença entre os dois cursos. E aí vamos discutir um pouquinho mais, né? Licenciatura serve só para ser professor? Porque a licenciatura vem dali, né? Essa é a ideia de uma licenciatura. Ela te forma com o objetivo de ser professor, e muitas delas ainda do ensino médio apenas. Para você ser professor universitário, você tem que fazer um mestrado, um doutorado. Mas a licenciatura, no fim das contas, se eu fizer a licenciatura, eu vou precisar sair dali sendo professor do ensino médio? Não. Você pode, se você quiser, você pode ir para uma pós-graduação, seja uma pós-graduação em ensino, né, em pesquisa e ensino de física, ou para ensinar de fato, uma pós-graduação, um mestrado profissional, existem bastante mestrados profissionalizantes no ensino de física, ou você pode mesmo seguir a carreira acadêmica de pesquisa em física teórica, em pesquisa em física experimental, fazendo um mestrado, fazendo um doutorado, que é o que eu estou fazendo. Então, a licenciatura não te forma só para ser professor, a licenciatura te forma professor. Você saiu dali, você pode sair e dar aula aonde você quiser, desde que seja no ensino médio, e essa também é uma das grandes vantagens. Falta muito professor, tem muito espaço. Se você for um bom professor, você vai com certeza se dar muito bem. E claro, a profissão de professor, apesar dela ser muito desvalorizada, o salário inicial, e mesmo se você faz especialização no ensino médio, é um salário irrisório, mesmo assim você vai ter essa profissão e você vai poder ensinar outras pessoas física, apesar disso, como eu falei, ser muito difícil. Então, né, como conclusão, não. Licenciatura não vai ser só para você ser professor. Se você quiser fazer outra coisa, você pode e vai conseguir com certeza, desde que, né, você queira.
você tenha, durante a licenciatura, você pode montar um curso com disciplinas mais avançadas, né? Ou pegar outras áreas, fazer mais interdisciplinar, enfim. Agora, bacharelado é mais difícil que a licenciatura? Bom, essa também é uma dúvida, né? Que eu tenho, porque eu não fiz o bacharelado, mas eu consigo imaginar que, por ser um curso que só tem física e cálculo, só tem disciplinas de física, cálculo e alguma coisa de computação, né, da parte de métodos numéricos, de resolução computacional da física, é um curso que vai te exigir muito mais dedicação do que um curso de licenciatura. Com certeza, ele vai ser mais difícil no sentido do tempo que você vai ter que despender para as disciplinas e muito provavelmente a cobrança também vai ser muito maior do que numa licenciatura. Então, provavelmente, fazer um bacharelado é mais difícil do que fazer uma licenciatura. Então, se você, às vezes, é uma pessoa que não tem, sei lá, tanto tempo para estudar, às vezes você trabalha, ou às vezes você teve um ensino médio que não te dá tanta certeza de que você sabe, às vezes a licenciatura é um caminho mais fácil. Não que o caminho seja mais fácil, mas ele é menos entroncado do que o bacharelado. Porque, como eu já falei, o bacharelado é um mergulho, pelo que eu vejo, tá? É um mergulho em física e cálculo. Então, saiba disso. Bom, então tá, vamos finalizar esse vídeo vendendo o meu peixe, tá? Vantagens que eu vi em fazer licenciatura, eu já falei algumas durante o vídeo, vou reforçar e vou dizer então por que eu escolhi, quando eu tava lá no SISU, fazer licenciatura. Primeira coisa, era a única opção que eu tinha perto da minha casa. O curso de licenciatura em Física do Instituto Federal Catarinense em Rio do Sul, aqui, é próximo da casa dos meus pais, por mais que eu tivesse que ter me mudado, né? Eu tive que me mudar para Rio do Sul porque não tinha ônibus, enfim, mas é uma cidade de 50, 60 quilômetros de distância. Se eu tivesse que ir fazer bacharelado, se eu quisesse, eu teria que ir para a Universidade Federal, para a UFSC, lá em Florianópolis, 200 e poucos quilômetros. Na época, eu não tinha nem 18 anos, para minha família era muito difícil aceitar isso, então foi a única opção que eu tive. Fazer licenciatura. Então, esse é o primeiro ponto. Então, olha as opções que você tem. Primeiro, se você tem a opção de escolher entre bacharelado e licenciatura. Às vezes só tem bacharelado perto da sua cidade. Aí você vai lá e faz. Depois de licenciatura, você vê quando é que faz. Segundo ponto, que é muito importante, que eu vejo como a vantagem da licenciatura. Você sai formado com uma profissão como professor. Como eu já falei, né, a profissão de professor não é tão valorizada no Brasil, o salário não é aquele que te faz brilhar os olhos, mas você sai dali ganhando dinheiro se você quiser. Você pode sobreviver depois de 4 anos. Você tem que sobreviver ao curso, né? Mas depois você tem que sobreviver, você pode sobreviver trabalhando como professor, o que é extremamente possível, apesar de ser muito difícil, como eu já falei umas 2 vezes. E aí eu penso pelo outro lado, né? O bacharelado, a profissão de físico, a regulamentação dela até aconteceu, eu já falei isso num vídeo passado, mas ela é algo que ainda não está sendo... A profissão do físico ainda não é tão absorvido por empresas. Então, o cara que se forma do bacharelado, ele vai ter que seguir a carreira acadêmica, eventualmente, para ir para o mestrado, para ir para um doutorado, para depois talvez passar num concurso e virar professor de uma universidade, ou se quiçá sair do país e então virar pesquisador em algum centro no exterior. O que também é possível se você faz licenciatura. Mas fazendo bacharelado, esse caminho talvez já esteja um pouco mais direto. Então, o cara do bacharelado, ele não sai empregado no Brasil, necessariamente, porque ele vai ter que fazer uma pós-graduação para poder então pegar uma universidade ou algum tipo de instituto de pesquisa. Muito dificilmente, não que seja impossível, né, mas é mais difícil que empresas contratem físico. Talvez isso tenha mudado, isso venha mudando e eu não sei muito como é que é o caso. Eu já vi algumas palestras, já vi alguns casos de pessoas que se formaram bacharéis e foram trabalhar em bancos, foram trabalhar com analista de dados. O físico se forma uma pessoa muito completa e competente para analisar dados e trabalhar com problemas. Isso é evidente. O difícil é o mercado de trabalho saber disso. E aí vem aquilo, né? Eu percebi agora, depois de já ter feito o curso, que a licenciatura te possibilita não só ir trabalhar como professor, mas também seguir carreira acadêmica. Ok, isso é uma evidência anedótica minha, mas eu conheço os meus professores, muitos deles foram da licenciatura e hoje em dia fazem pesquisa. Outros professores agora do mestrado, eu olho para o currículo deles, não, os caras têm licenciatura e foram fazer o mestrado e doutorado e agora são professores do mestrado em física, fazem pesquisa, são pesquisadores completamente competentes. Então, se você faz uma licenciatura, não quer dizer que você está fadado a ser professor, entende? Então, essa é uma das grandes vantagens e isso já se junta com a última das vantagens que eu penso aqui, que a formação de um licenciado, ela é mais abrangente, te dá uma visão muito maior, tanto
porque você tem disciplinas de ciências humanas, você tem história, filosofia, tudo da educação, psicologia da educação, você tem, né, disciplinas que te fazem observar com outros olhos o ensino e o mundo de maneira geral. Você não fica focado na física. Então, quando você vai trabalhar, você vai dar aula ou você vai fazer pesquisa, você é uma pessoa mais completa. Eu me vejo como uma pessoa mais completa no sentido de conhecimento. Eu tenho, por mais que eu não tenha aprendido tanto assim sobre história da educação, psicologia da educação, filosofia da educação, mas eu tive essas disciplinas, eu tive essas discussões que foram muito importantes e eu vejo que são muito importantes para a minha visão de mundo hoje em dia. Então, o professor, o cara licenciado em física, de fato, tem essa grande vantagem. E por fim, uma última mesmo vantagem, essa é a última, é que o cara que se forma bacharel, ele pode ir dar aula em física e às vezes acaba acontecendo dele dar aula de física, tá? Porque, não conseguiu emprego, mas ele sabe física. E aí ocorre o principal problema do ensino de física, do ensino médio. Professor que não é capacitado para dar aula de física, dando aula de física. O cara nunca estudou na vida dele como é que se dá uma aula de física, né? Às vezes isso acontece com professores que são engenheiros, né? Tá fazendo engenharia, vai lá dar aula de física. Tá fazendo bacharelado, vai lá dar aula de física no ensino médio. E isso é catastrófico. Para você ir lá para o ensino médio e dar aula de física, o ideal é você ter estudado como dar aula de física. Então a licenciatura te prepara para isso e você vai estar com competência, você vai ter competência para fazer o que você pretende ali no ensino de física, né? Então se formando licenciado, né? Então essas são as discussões que eu tinha para esse vídeo. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, que não tenha confundido mais você que talvez estivesse confuso, né? Deixa ali no comentário se te ajudou, qual que é a sua opinião sobre a diferença entre licenciatura e bacharelado, se você faz um desses cursos, principalmente se você é do bacharelado, conta aí como é que é o seu curso, ou se você é da licenciatura, quais são as outras vantagens que você vê que eu não falei. Não deixe de se inscrever no canal, eu quero agradecer muito você que assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o gostei, de me seguir nas redes sociais e até um próximo vídeo aí, muito obrigado e valeu!